Vamos falar com Deus? Precisamos orar. Amém, irmãos? É um tempo de oração. Então eu quero convidar você a fechar os seus olhos. Se tem uma causa, um motivo, coloque diante de Deus. Pedir ao Daniel para vir aqui no teclado, por favor. Faz um fundo musical para a gente aqui. A você que está pela internet também, Deus abençoe sua vida. Que as suas expectativas sejam supridas pelo Senhor. E nós vamos buscar a Deus, porque é Ele que nos traz resposta, é Ele que nos traz a cura, é Ele que abre as portas, é Ele que nos abençoa. E nós precisamos estar aos pés do Senhor em todo o tempo. Feche seus olhos, fale com Deus, coloque uma causa, uma necessidade, uma preocupação, um agradecimento, algo que você está hoje pensando, imaginando, talvez alguma coisa que você esteja aguardando de Deus. Nós vamos fazer isso todas as vezes antes da mensagem, ter um tempo de oração, porque precisamos, estamos aqui, casa de Deus é casa de oração. Então fale com Ele, quais os seus medos? Quais são as suas preocupações? O que você precisa, o que você necessita? Qual o seu milagre você veio buscar? Qual a área da sua vida precisa ser trabalhada, que você precisa de uma intervenção de Deus? E Ele está aqui nessa manhã, o Espírito Santo está aqui, ouvindo nossos louvores, recebendo a nossa adoração, porque é a Ele que nós prestamos o culto, não há ninguém mais, a não ser Ele, e Ele está nesse lugar. Que Ele possa contemplar a sua oração, que Ele tenha misericórdia de nós e nos ajude nesse tempo. Pai, eu quero louvar o Teu nome, porque essa igreja se reúne para falar com o Senhor, e diante de tudo aquilo que temos vivido nesse tempo, nós queremos clamar ao Senhor, que o Senhor tenha misericórdia de nós. Aqui vivemos lutas, vivemos aflições, temos medo, preocupação de algumas coisas que sobrevêm à nossa vida, mas nós precisamos que o Senhor esteja no barco, nós precisamos que o Senhor esteja conosco, silenciando as ondas que batam, as dificuldades que se levantam. Precisamos do Senhor para cuidar da nossa família, dos nossos filhos, da nossa casa. Precisamos do Senhor para nos livrar do homem mau, do homem violento, do homem sanguinário. Precisamos do Senhor para curar as nossas enfermidades. Precisamos do Senhor para perdoar os nossos pecados. Precisamos do Senhor para nos dar fôlego de vida, para o coração que bate em nosso peito, e ele é sustentado pelo Senhor. E nós agradecemos, porque nada podemos fazer se não for pelo Senhor. Nessa manhã colocamos em Tuas mãos as nossas causas. Há mães que oram pelos seus filhos, há chefes de família que oram pelo seu emprego, há jovens que oram pelo seu futuro, e nós queremos depositar no Senhor a nossa esperança. Tenha misericórdia de nós, Senhor, ouve a nossa oração, traga paz ao nosso coração, que aquilo que tem incomodado, tem entristecido, que o Senhor possa cuidar. Nós queremos depositar em Teu altar, porque viemos aqui buscar a Tua presença, e sem Ti nada podemos fazer. Que a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu poder, o Teu amor caia sobre nós, perdoa nossas falhas, nos ajuda a não desanimar da caminhada, nos ajuda a não parar, nos ajuda, Deus, a não deixar que a nossa visão seja ofuscada pelos prazeres desse mundo, mas que possamos apenas olhar para o Senhor, aquele que nos guarda e que nos protege. Que possamos obedecer a Sua lei e os Seus princípios. É o que eu oro e Te agradeço no nome de Jesus. Amém. Que o Senhor faça a Sua vontade em nossa vida. Abra sua Bíblia em 2 Reis, capítulo 5. 2 Reis, capítulo 5, do versículo de 1 a 7. Eu quero falar sobre você é parte do milagre que deseja viver. Vou repetir. Você é parte do milagre que deseja viver. 2 Reis, capítulo 5, do versículo 1 a 17. Convido todos a abrirem a sua Bíblia, apesar do data show, apesar da letra projetada, todos nós precisamos carregar assim, levar uma questão de devoção e respeito às Escrituras Sagradas. Assim diz a palavra de Deus. O rei da Síria tinha grande respeito por Naamã, comandante do seu exército, pois por meio dele o Senhor tinha dado grandes vitórias à Síria. Mas, embora Naamã fosse um guerreiro valente, sofria de lepra. E naquela época, saqueadores sírios tinham invadido o território de Israel. Entre os cativos havia uma menina que se tornou serva da esposa de Naamã. Certo dia, a menina disse à senhora: como seria bom se o Senhor fosse ver o profeta em Samaria? Ele o curaria da lepra.
Naamã contou ao rei o que a menina israelita tinha dito. Então o rei da Síria lhe respondeu: vá visitar o profeta, eu lhe darei uma carta de apresentação ao rei de Israel. Naamã partiu levando 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 roupas de festas. A carta para o rei de Israel dizia: com essa carta apresento o meu servo Naamã, quero que o rei o cure da lepra. E quando o rei de Israel leu a carta, rasgou as roupas e disse: acaso sou Deus, capaz de dar ou tirar a vida? Porque este homem me pede que cure um leproso? Como vocês podem ver, ele procura um pretexto para nos atacar. Mas quando Eliseu, o homem de Deus, soube que o rei de Israel havia rasgado as roupas, mandou-lhe esta mensagem: por que o rei ficou tão aflito? Envia Naamã a mim, e ele saberá que há um profeta verdadeiro em Israel. Então Naamã foi com seus cavalos e carruagem e parou à porta da casa de Eliseu. E ele mandou um mensageiro dizer a Naamã: vai e lava-te 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada e você ficará curado da lepra. Naamã ficou indignado e disse: imagine que ele sairia para me receber. Esperava que movesse as mãos sobre a lepra e invocasse o nome do Senhor, seu Deus, e me curasse. Não são os rios Abaná e Farfar em Damasco melhores que qualquer rio de Israel? Será que eu não poderia me lavar em um deles e ser curado? Naamã deu meia volta e partiu furioso. Mas seus oficiais tentaram convencê-lo, dizendo: meu senhor, se o profeta lhe tivesse pedido para fazer algo muito difícil, o senhor não teria feito. Por certo, o senhor deve obedecer às instruções dele, pois disse apenas: vá lavar-se e será curado. Assim Naamã desceu o Jordão e mergulhou 7 vezes, conforme a instrução do homem de Deus. Sua pele ficou saudável como a de uma criança, e ele foi curado. Então Naamã e toda a sua comitiva voltaram para onde morava o homem de Deus. Ao chegar diante dele, Naamã disse: agora sei que no mundo inteiro não há Deus senão Israel. Por favor, aceite um presente do seu servo. Eliseu, porém, respondeu: tão certo como vive o Senhor, a quem sirvo, não aceitarei presente algum. Embora Naamã insistisse, Eliseu recusou. Então Naamã disse: está bem, mas peço que permita que este teu servo leve para casa 2 mulas carregadas com a terra deste lugar. De agora em diante, nunca mais oferecerei holocausto ou sacrifício a qualquer outro Deus, senão ao Senhor, nosso Deus. Nós estamos diante de um texto que ele é muito conhecido de todos. Nós vemos um homem com poder, com dinheiro, vivendo uma enfermidade. Seria muito bom se todos os milagres ocorressem de uma hora para outra. Seria muito bom que, diante de alguma dificuldade que estivéssemos vivendo, nós clamássemos a Deus e Ele estalasse o dedo e o milagre aconteceria. Isso seria algo muito bom, mas não é desse jeito. Muitas vezes Deus trabalha o milagre no processo. Ele, é claro, pode ser um Deus que faz milagre imediatamente, Ele pode delegar a ordem e isso acontecer. Mas Deus tem o seu jeito de trabalhar. Todavia, nem sempre acontece como nós queremos. Nós clamamos, oramos a Deus diante de uma dificuldade, clamamos a Deus diante de uma campanha de 40 dias de oração, fazemos jejum, oramos e pedimos a Deus, mas muitas vezes as coisas não acontecem como nós queremos. Não é de forma imediata e muitas vezes não é do nosso jeito. E quase sempre não é do nosso jeito, como nós imaginamos. Mas o que nós podemos ver aqui, o processo do milagre, o processo da solução da causa, do problema que nós vivemos, nós também temos participação. Algumas pessoas acham que Deus precisa e deve fazer tudo, e cabe apenas o homem pedir, e ele vem como um garçom, como um serviçal, atender os nossos pedidos. Quando nós observamos a Bíblia, muitas vezes o milagre acontece, mas mediante a presença de alguém, ou a ação de alguém. Por exemplo, quando ele transformou água em vinho, foi necessário alguém trazer os potes. Por exemplo, quando ele abriu o mar, foi necessário uma ação para que o mar se abrisse. Milagres, por exemplo, como alimentar a multidão, foi necessário alguém trazer o pão e o peixe. Foi necessário multiplicar o azeite, mas a vasilha tinha que estar presente. Observamos, por exemplo, ressuscitar mortos.
Mas quando Lázaro, antes do milagre acontecer, alguém teve que tirar a pedra. É sempre presente no milagre uma ação nossa. Pensar que Deus resolve tudo do jeito dele e apenas cruzamos o braço e recebemos é um erro. Isso não está na Bíblia. Ele quebra correntes, mas é preciso que antes da corrente ser quebrada, na prisão, é preciso levantar o louvor para que isso aconteça. Ele traz o peixe, mas antes do peixe chegar ao barco é preciso lançar as redes. Então o que nós entendemos é que nós somos cooperadores, como diz 1 Coríntios capítulo 3, versículo 9. Ele vai dizer, pois nós somos cooperadores de Deus. Deus deu a nós o Espírito Santo, dons, talentos, Ele morreu na cruz, Ele rasgou o véu, Ele nos deu acesso a Deus. Mas é necessário que nós como cristãos tenhamos que buscá-lo. Precisamos clamar, precisamos estar diante dEle, fazendo o nosso papel, fazendo a nossa parte. Eu aprendi que quando nós lemos a Bíblia, milagres também são conquistados. Milagres são conquistados. Milagres acontecem, e eu não quero falar apenas de milagre de cura. Pode ser de repente um projeto seu, da sua família, da sua casa, um projeto da manhã, um sonho que você tem, uma realização profissional, tudo isso nós colocamos em oração, e para nós isso é milagre. Eu aprendi que tudo isso deve ser conquistado, e através da oração, da busca, do clamor. E quando agora nós voltamos ao texto, vamos ver Naamã. Naamã era comandante do exército da Síria, homem poderoso, mas que não conhecia Deus. Uma pessoa comum de liderança, mas grandemente de influência. Eu quero dizer, talvez seja como você que está aí pela internet, você que está aqui presente. Uma pessoa que talvez tenha muita influência ou não tenha nenhuma. Uma pessoa de fé ou talvez sem fé nenhuma. Mas era uma pessoa que diante do seu milagre, ele precisou buscar, ele precisou ouvir, ele precisou clamar. Apesar do seu privilégio humano de ser bem-sucedido, de ser uma autoridade, um comandante de um exército, ele estava impossibilitado de receber aquela bênção. Ele não tinha nem condições financeiras, não tinha como comprar a cura, ele não tinha como conquistar aquele objetivo, mas ele necessitava ouvir, ele necessitava de orientação para conseguir o milagre. É o que eu quero passar para você nessa manhã. Algumas orientações para que você seja parte do milagre que você tanto deseja. Eu não sei qual é o seu pedido, eu não sei quais são os seus medos, eu não sei o que você tem no coração, que você clama a Deus e pede que Deus te responda. Mas talvez você veio aqui exatamente para isso, para que você entenda o processo necessário para que o milagre realmente aconteça. E o primeiro dele, nós aprendemos, seja humilde. Há uma pessoa que Deus usa para levar Naamã ao milagre, e foram pessoas simples. Primeiro, a tropa. Quando aquele homem recebe a notícia que ele teria que entrar dentro de um rio, e um rio poluído, ele fica indignado. Como pode? Não tem um rio melhor para mim ir? Quer dizer, o milagre não pode ser do meu jeito? Deus, por que você está fazendo desse jeito? Tem que ser do meu jeito, tem que ser da minha forma. E ali na sua caminhada para voltar indignado, o texto diz que os soldados começam a conversar com ele. Vem cá, comandante, se não fosse uma coisa difícil, você não faria? Por que você está desistindo disso? Nós vamos ver isso em 2 Reis 5. E aí Naamã cai em si, ouve o conselho. Um outro detalhe interessante é que ele ouve uma menina que foi escrava, estava na casa, e ela vai dizer a ele, há um profeta em Israel que pode trazer a cura sobre ele. Aquele homem que era um comandante do exército tem que ter a humildade de ouvir uma menina orientando o que ele deveria fazer, e um homem geralmente de autoridade, é difícil de ouvir ordens. Uma pessoa de autoridade é difícil de receber conselhos. Mas Naamã teve que fazer. E ele teve que ouvir a menina, e ele teve que ouvir os seus soldados. Às vezes há pessoas na igreja que dizem, eu quero oração, mas eu quero a oração do irmão tal.
Eu quero oração, mas eu quero oração do pastor. Eu quero oração, mas é aquele irmão ali que tem que orar por mim. Às vezes nós colocamos até pessoas para nos ajudar a ter o nosso milagre. Isso é um erro, porque a humildade, ela faz com que o nosso coração se quebre diante da dependência de Deus. Eu não estou dizendo que você não possa pedir oração, pastor. Você pode pedir aos diáconos da igreja, aos irmãos que você considera, não há problema nenhum nisso. O problema é quando nós colocamos as pessoas como agente do milagre. E nós sabemos que é o Espírito Santo que faz o milagre. Ele pode ouvir uma criança, ele pode ouvir o pastor, pode ouvir um diácono, pode ouvir a irmã de oração, pode vir o bispo, o apóstolo, quem você quiser, mas quem faz o milagre é o Espírito Santo de Deus. E esse homem teve que ter a primeira característica, a humildade. Meu irmão, quem sabe há milagre para a sua vida, mas você não tem ouvido conselhos. Muitas vezes é necessário ser humilde para que o milagre chegue em nossa casa. O conselho pode ser de um amigo, pode ser até do seu pai, da sua mãe, do seu irmão. Às vezes nós estamos tão fechados e queremos do nosso jeito, que a gente vai buscar a nossa cura ou o nosso milagre da forma que nós entendemos, e nós não queremos ouvir conselho. Naamã teve que ouvir uma menina e teve que ouvir os seus soldados. Então, se você quer fazer parte do milagre, comece a ouvir as pessoas que estão ao seu lado, para que você possa experimentar verdadeiramente o milagre que Deus quer. O que impede muitos homens de conquistar milagres é o seu orgulho e segundo a sua vaidade. Vaidade e orgulho destroem milagres, operação de Deus, a simplicidade do Espírito Santo em nossa vida. Mateus 18:4, portanto, quem se faz humilde como essa criança, este é maior no reino dos céus. Para você receber esse milagre, ser parte do milagre que Deus deseja, segundo, supere a dúvida e a acomodação. Irmãos, não tem como, você quer milagre, você precisa se mover. Não tem como você achar que Deus vai esfregar a lâmpada mágica e vai sair um gênio. 3 pedidos. Vocês sabem de quem eu estou falando, né? Ainda existe isso na televisão? Tem, né? Desenho Aladim, desenho animado. Eu lembro que quem tinha a posse daquela, era uma garrafa, uma lâmpada, apertava aquele negócio, esfregava e saía 3 pedidos, aí fazia 3 pedidos, recebia. Tem gente pensando que é assim, ele pega, esfrega a Bíblia e Deus vem e faz milagre. Quando nós olhamos a Bíblia, aquilo que nós citamos aqui, meu irmão, você precisa se movimentar, você não pode ter dúvida, você não pode se acomodar. Olha o que diz o texto: um dia ele disse à sua senhora, se o meu senhor procurar o profeta que está lá em Samaria, ele o curaria da lepra. E Naamã foi contar ao seu senhor que a menina israelita dissera. A única pessoa que pode impedir você de crer é você mesmo. Se você está em busca do seu milagre, da sua bênção, daquela porta aberta, daquilo que você deseja, a única pessoa que pode impedir é você mesmo. Se você não buscar, se você não orar, se você não se movimentar, não adianta, irmãos, queremos, Deus, eu quero que o Senhor abençoe meu negócio. Você precisa acordar cedo, você precisa ser o primeiro a sair, o último a chegar. O primeiro a chegar, o último a sair. Você precisa se movimentar, você precisa estudar, você precisa fazer o seu papel. Tem gente que vai para concurso, fica fazendo oração, esquece de estudar. Ele não estuda. Ele ora, ele acha que Deus vai chegar na hora, vai encher a cabeça dele de matemática, e ele vai lá, ou então ele vai jogar na loto, ele vai marcar o xizinho e vai passar no concurso. Meu irmão, Deus é Deus de justiça. Ele vai ser justo com quem realmente estudou. Agora, se você buscar a Deus, e se você estudar, se você buscar a Deus e fizer o seu papel, naquela fila vai ter diferença. Mas Deus não trabalha com injustiça. Você precisa orar, mas você precisa se movimentar. Não adianta você pensar apenas em querer, você tem que fazer. Deus me abençoa com a minha casa própria, me abençoa com o meu negócio, me abençoa com a minha casa. Meu irmão, você tem que fazer a sua parte. Você precisa economizar, parar de gastar dinheiro com coisa que você não precisa, com vaidade, com consumo desenfreado. Você precisa superar a dúvida e a acomodação.
Não há milagre se não houver movimento de oração, de busca e fazer também a nossa parte. O que nós vemos aqui é que foi necessário ele ir até o homem de Deus, sair do seu conforto, sair da sua acomodação e ir ver aquele profeta. Então, se você quer milagre na sua vida, se movimenta. Ah, Deus, eu estou doente, eu estou com problema assim, estou com problema assado. Você tem que fazer a sua parte. Cuidado com a sua alimentação, cuidado com aquilo que você come, você tem que fazer o seu papel. O desânimo é um verme e você não pode ser vencido por um verme. Desânimo é quase uma doença. Pessoa desanimada, ela não consegue avançar. As dificuldades vêm para todos nós. A gente cansa, a gente dá vontade de parar sim, mas parece que o desânimo é como um verme que vai corroendo, vai dissolvendo a pessoa, vai destruindo a pessoa até ela desistir completamente até da própria vida. E o que nós precisamos é que o milagre que você deseja, você precisa fazer parte dele, você precisa fazer a sua parte. Terceiro, para que você seja parte do milagre que deseja, desenvolva uma atitude de doadora, de abençoar. Olha o que diz: o rei da Síria respondeu: vá, eu lhe darei uma carta que você entregará ao rei de Israel. E então Naamã partiu, levando consigo 350 quilos de prata, 72 quilos de ouro e 10 mudas de roupas finas, 2 Reis capítulo 5:5. Naamã não era um homem avarento, Naamã não era um homem egoísta, Naamã era um homem que queria abençoar alguém. Ele vai e parte do princípio de tirar do seu para levar a alguém. Naamã é alguém que não é mesquinho, alguém que tem um coração fechado. Muitas vezes há pessoas que não conseguem receber milagres em sua vida, ou sequer ter experiência com Deus, porque o seu Deus é o mamon, o seu Deus é o dinheiro, o seu Deus é o conforto. Ele não consegue doar nada a ninguém, ele não consegue nem sequer ajudar, porque ele está tão agarrado ao seu recurso, e ele entende que é seu. Ele é tão egoísta que ele não sabe que o que ele tem é Deus que dá. E essas pessoas não podem estar tranquilas na sua vida cristã, porque a Bíblia diz que no Atos dos Apóstolos, eles dividiam tudo que tinham entre si e davam a quem necessitava. Havia um sentimento de partilha, de partir o pão, de partir o alimento e abençoar quem necessita. Às vezes, os deuses que surgem em nossa vida, que nos bloqueiam os milagres, é o Deus muitas vezes da vaidade, é o Deus muitas vezes do dinheiro, de não ter um coração aberto para abençoar, para cuidar. Muitas vezes há pessoas que têm coragem de se endividar, comprar bolsas, sapatos, roupas, 3, 4, 5 mil reais, mas não consegue dar 100 reais para a obra de Deus, para ajudar o carente, para entregar uma cesta básica, consegue se estourar no cartão, mas não é fiel a Deus nos dízimos e nas ofertas, e sabendo que a obra de Deus depende de cada um de nós, depende da obra missionária. Tivemos campanha de missões, e às vezes nós gastamos o ano inteiro, mais com Coca-Cola, do que entregando oferta para missões. E há pessoas que ainda sentem paz no seu coração. Um coração doador, um coração que reparte, um coração que abençoa, um coração que tem o desejo de contribuir, de ajudar a obra de Deus, a obra missionária, a casa de Deus, com certeza. Assim como Naamã, que antes de buscar o seu milagre, abriu o coração, não foi avarento, nem foi um pouco mesquinho. Você pode até dar o seu dinheiro e não dar o seu coração, mas você não pode dar o seu coração sem dar o seu dinheiro. Sabe por quê, irmãos, isso? Que dinheiro dói. O problema não é o valor. Qual é o mal do mundo? Riqueza, poder, não é isso? Não é por isso que as pessoas tiram a vida uma da outra? Não é por isso que os países, a corrupção predomina? Por quê? Porque o dinheiro é um Deus. E há pessoas que são apegadas tanto a isso, vivem por isso, respiram por isso, vivem como se isso fosse a eternidade.
E quando partem dessa vida, deixem tudo aí os filhos vão destruir o que sobrou. E isso é algo real, sabe por quê? Porque há pessoas que são muito apegadas ao dinheiro, transformam o dinheiro em sua dor, transformam o dinheiro em princípio da sua vida. O sonho sempre é o quê? É ter, é conquistar, é comprar, é ver, e às vezes nunca é abençoar. Poxa, eu queria ter esse salário para poder ajudar uma família, queria ter para ajudar um orfanato, um asilo, dividir o que tem. Há pessoas que não têm sequer esse pensamento. Isso é um princípio, ama a Deus sobre todas as coisas e quem mais? Ao seu próximo. Deus e o próximo. Deus e o próximo. Mas quando tudo é eu, difícil. Quarto, para que você veja a parte do milagre que você deseja, derrote o orgulho pessoal. Versículo 10 e 4 diz assim, versículo 10, deixa eu encontrar aqui, 10, está no Data Show, mas eu gosto da Bíblia, rapaz. E então Naamã foi com seus cavalos e carruagem e parou à porta da casa de Eliseu, e ele mandou um mensageiro diante de Naamã, vai e lava-se 7 vezes no rio Jordão, sua pele será restaurada, e você ficará curado da lepra. Naamã ficou indignado e disse, imagine que ele sairia para me receber, e esperava que movesse as mãos sobre a lepra e invocasse o nome do Senhor, seu Deus, e me curaria, ou que me curasse. Então, quando nós observamos isso, aquele homem teve diante de si um embate, porque ele imaginava ser bem recebido, né, abraçado, um tapete vermelho, porque ele era uma autoridade, e não foi desse jeito. Ele recebeu a orientação, recebeu o recado, ele recebeu a orientação do que ele deveria fazer, e ele então tem que se submeter a isso, ele teve que se rebaixar a isso. O orgulho, irmãos, é algo que pode impedir a ação do Espírito Santo em nossa vida, porque muitas vezes Deus quer nos levar à simplicidade e não ao elogio. Ele quer nos levar muitas vezes a descer e não subir. E quando o nosso coração está tão obstinado para receber aplauso, receber elogio, a glória é toda minha, eu sei fazer, faço bem, eu arrebento quando coloco a mão nesse projeto, esse ministério aí só funciona se eu estiver lá. Quando o nosso coração estiver assim, não há milagres. Quando o nosso coração não estiver submisso à vontade de Deus, o nosso orgulho, a nossa vaidade, não tem espaço na nossa vida, haverá dificuldades e milagres. E é por isso que tudo que temos e somos depende de Deus, essa igreja depende de Deus, esse ministério depende do Senhor, tudo que se faz aqui é para a glória e honra do Senhor, não tem homem, não tem pastor, não tem diácono aqui, em primeiro lugar, é Deus, somente Ele, para a glória dEle, por Ele, são feitas todas as coisas. Então na sua vida, meu irmão, você precisa disso. Se você quer algo, quer ver um milagre, não murmure, glorifique a Deus, agradeça a Deus pelas bênçãos. Ou você se humilha na presença de Deus, ou vai se humilhar diante dos homens. O orgulho, às vezes até, Senhor, a glória está sobre a minha vida. Às vezes a pessoa acha que Deus tem escolhido. A Bíblia diz que Ele morreu por todos. Amém, irmãos? Ele morreu por todos. Todos nós aqui somos iguais diante de Deus. Aqui não tem rico, não tem pobre, não tem bonito, não tem feio. Aliás, todos são bonitos aqui. Não há isso, não pode haver diferença entre nós, não pode haver eu faço melhor do que o irmão, eu canto melhor do que o irmão, eu toco melhor que o irmão, eu tenho cargo na igreja, eu sou isso e aquilo. Não tem isso aqui, não tem isso aqui, não pode ter isso aqui, porque nós somos servos, e todos somos servos, porque quando o orgulho entra, o milagre não aparece. Porque se Naamã bate no peito e fala, não, eu não posso ser recebido desse jeito, eu sou uma autoridade, eu não quero nem saber. Ele teve que se submeter, ele teve que quebrar a sua crista, ele teve que submeter à vontade de Deus. Às vezes a gente precisa se humilhar para poder Deus agir. Às vezes é quando a gente pede perdão ou até reconhece que errou, não é uma vergonha,
Você está cumprindo o princípio de Deus, você está abrindo seu coração, você está liberando bênção. Você vai ficar bem. Ah, não, porque o irmão, o que o irmão vai achar de mim? O que ele vai... Não, irmão, não se preocupe com o que Deus acha de você. Se você tiver que pedir perdão, peça. Se você tiver que voltar atrás, volte. Se você tiver que ir lá se retratar, faça. Mas não permita que o orgulho trave seu coração e as bênçãos de Deus sobre a sua vida. Naamã teve que se quebrar para poder entender o milagre e receber o milagre. E às vezes nós não estamos recebendo o milagre porque muitas vezes o nosso orgulho impede a glória de Deus na nossa vida. Último, para você que deseja ser parte do milagre, mantenha um coração adorador. Versículo 14 e 17. Assim ele desceu o Jordão e mergulhou 7 vezes conforme a ordem do homem de Deus. E ele foi purificado e sua pele tornou-se como a de uma criança. E disse Naamã: já que não aceitas o presente, ao menos permite que eu leve 2 mulas carregadas de terra, pois teu servo nunca mais fará holocausto e sacrifício a nenhum outro Deus, a não ser o Senhor. Naamã reconhece que deveria continuar a sua adoração. E ele ali carrega, diz o texto, um pouco de terra, para poder lá onde ele está, fazer a adoração a Deus verdadeiro de Israel. Amados, um coração adorador é um coração que reconhece tudo que você faz. Tudo que você faz não é peso. Às vezes a gente escuta algumas coisas que a gente precisa reconstruir. Nós estamos numa fase, eu já estou terminando, de tentar resgatar os nossos pilares bíblicos. A vida secular tem matado a nossa espiritualidade. As pessoas já não fazem questão de orar, não fazem questão de vir à igreja. Isso eu estou falando num contexto geral. As pessoas não fazem questão de entrar na casa de Deus com temor. Eu vou para a casa de Deus, eu vou lá buscar, não importa quem está olhando para mim, se o pastor está lá, se o pastor não veio, quem é que vai pregar, não me interessa. O que interessa é que eu vou estar para ouvir a presença de Deus. Nós estamos perdendo isso. O domingo já não é mais o dia do Senhor. Não faltamos o culto como se falta uma aula na faculdade. Como se nada tivesse, hoje eu não vou não. Hoje não. Vou ficar por aqui mesmo. E aí, quando eu deparo com algumas pessoas que têm a sua religião e são dedicadas, eu admiro. Eu fico admirado com a devoção. Os judeus guardam sábado, mas guardam de verdade. Ninguém faz nada, fecha a loja, fecha a empresa, e eles ficam guardando seu sábado. Os adventistas fazem a mesma coisa. Não tem trabalho. A partir de sexta-feira, quando o sol se põe, até o sábado, quando o sol se põe de novo, não fazem nada. E eu vou falar aqui, nosso engenheiro aqui que trabalha, ele é adventista. Fala: pastor, a partir de 6 horas, o senhor não liga para mim que eu não atendo. E eu respeito. Ele fala assim: o senhor pode até contratar uma outra empresa. Nós vamos continuar sendo amigos, mas eu não quebro o meu sábado. E eu fiz assim, bom seria. Porque domingo as pessoas não vêm mais à escola dominical, vêm quando quer. A minha função, irmãos, como pastor, e eu não estou dando bronca não, eu não sou de dar bronca, nunca vou fazer isso. Eu sou de orientar conforme a Bíblia, sabe por quê? A minha função de pastor é levar você mais próximo de Deus. A minha função é tentar ativar a sua espiritualidade para que você possa buscar. Então, do púlpito aqui, a gente vai estar sempre falando fidelidade, amor, obediência, temor a Deus, todo o tempo. Agora, as pessoas fazem se quiser, mas enquanto eu for pastor e estiver, nós vamos apontar nessa direção, mesmo que ninguém queira. Então, ler a Bíblia, orar, isso não precisa o pastor estar aqui falando, nós temos que fazer. Isso é para Deus, não é para mim, não é para o diácono da igreja, nem para a segunda. Vocês receberam aí um papelzinho para fazer culto doméstico, e olha que não estamos falando para fazer todo dia não, é um dia na semana. Junta a sua família em volta à mesa e ora a Deus. Nós somos batistas, nós cremos na Bíblia, a Bíblia é a palavra de Deus, e hoje é o dia da Bíblia. Mas para nós, o dia da Bíblia é todo dia. Pelo menos quem lê, né? Então nós precisamos, irmãos, manter um coração de adorador, porque os dias são maus. As coisas estão ficando difíceis.
as portas estão se fechando, o evangelho tem sido contaminado, atacado todo o tempo, e nós estamos perdendo os nossos princípios, mas em nome de Jesus, nós vamos recuperá-lo. O congresso de oração que nós fizemos aqui de manhã foi uma maravilha, os pastores ficaram de bobos. Ontem eu estava numa reunião da ordem, estavam falando comigo, rapaz, que coisa maravilhosa, tinha mais de 100 pessoas na igreja num sábado de manhã, e se faz à noite, tinha mais gente. Vieram ouvir a palavra, vieram orar, quem pôde vir veio, quem não pôde assistiu pela internet, outros estavam trabalhando, se é à noite o volume seria maior, mas louvado seja Deus. Isso eu fiquei feliz, eu falei, alguma coisa tem que mudar na nossa igreja. E a oração tem que ser a nossa prioridade. 6 horas antes do culto das 6h30, 6 horas já tem gente orando aqui. Você pode chegar mais cedo, senta aí, ora com os irmãos, busca a Deus, para Deus abençoar a sua família, isso é bom. Temos agora o devocional, livrinho devocional, eu quero até avisar, essa semana vai chegar mais, eu trouxe, se eu não me engano, 80 ou 90, acabou tudo, né? Agora eu vou trazer mais 30, então domingo que vem vai ter. É o livrinho devocional. O que é o devocional? É o pão diário, você vai ter pelo menos um momento de oração em casa, no carro, no trem, onde, não sei, na hora do almoço, mas você precisa fazer alguma coisa. Nós precisamos buscar o avivamento de Deus, mas não é avivamento de grito, de pulo, de euforia dentro da igreja, não. É avivamento no nosso coração, porque quando a gente está avivado aqui dentro, as coisas mudam. A gente quer trabalhar para Jesus, a gente quer evangelizar, nós queremos, me coloca no trabalho da igreja, o que eu posso fazer? Às vezes quando não tem nada na igreja fica triste, poxa, por que não tem culto hoje? Quando o nosso coração está avivado, as coisas acontecem, a gente delibera a bênção para a vida do irmão, a gente contribui sem peso, porque a oferta e dízimo não pode ser peso na vida do cristão. Só imaginar que a obra de Deus depende de nós, irmãos, de cada um, louvado seja Deus. Os missionários estão no campo, depende da nossa oferta. Acabamos de fechar uma campanha missionária, eles dependem, tem família, se lá não fizermos isso, eles vão voltar para casa. E sabe o que acontece? Aquele povo que está lá vai morrer sem Jesus. Já que eu não posso ir, eu vou ajudar quem pode ir. Você tem um pão, você pode ajudar aí a adoção missionária. Mas se nós não tivermos um coração adorador, adorador no sentido de reconhecer do que eu faço na igreja não é peso, é bênção. Ter oportunidade às vezes de estar lá na cozinha lavando uma panela. Você está lavando uma panela, meu irmão, não é para o pastor, você está lavando é para a glória de Deus. Você está cuidando de uma criança, nossa, essas crianças são demais. Aí eu entrei na salinha lá, o bicho estava pegando lá, não, o bicho estava pegando não, a confusão estava generalizada lá, criança, e as tiazinhas lá, vai para cá, corre para lá. Falei, que bênção, rapaz, cuidar de uma criança não é fácil, imagina 50, mas sabe por que elas fazem isso? É para a glória de Deus. A turma que chega, liga a internet, computador, Carlos está me devendo, tem que consertar aquela câmera lá, Carlos, bota para funcionar, meu irmão. Te amo, Jesus, me dá essa alegria esse ano. Fazem isso para a glória de Deus, a turma que toca aqui, a turma que está na cantina lá, o pessoal da secretaria, tudo isso aqui, os diáconos, portaria, é para a glória de Deus. Então o nosso coração tem que ser adorador, para a gente poder ver milagres. A igreja não pode andar porque o pastor está aqui, a igreja tem que andar porque o Espírito Santo está aqui. Vocês servem, adoram a Cristo. Pastor é apenas alguém que está aqui nesse momento que Deus concedeu para cuidar da igreja, mas a segunda do Gramacho depende de você, a segunda do Gramacho anda com você, e nós só vamos alcançar os milagres de Deus se nós tivermos um coração adorador. Importa é agradar a Deus e não aos homens, disse Paulo em Efésios 6:7, agradar a Deus. Então, irmãos, ter cargo na igreja não é peso, nunca foi, é prazer. Estar no culto domingo de manhã não é peso, é acordar cedo, botar o relógio para despertar, tomar aquele café abençoado, vou para a casa do Senhor falar com o meu Deus. Nós precisamos voltar a esses princípios, de ter essa chama no nosso coração, de chegar na igreja e ter prazer de estar aqui. Irmão, eu estou aqui, não é porque eu sou pastor não, eu estou aqui todo dia. E a minha mulher fala assim, você vai fazer o que na igreja, hoje é a sua folga? Não sei, mulher, vou lá fazer alguma coisa. Está no sangue, e não é porque eu sou pastor não, se eu não fosse pastor eu faria isso, porque eu já tive, sem ser pastor, e continuei trabalhando, porque há prazer de estar na casa de Deus. Eu sei que os milagres que acontecem em minha vida, só depende dEle, mais de ninguém. Então pode estar cheio, pode estar vazia, vou estar sempre sentado aí, como membro da igreja, buscando a presença de Deus. Nós precisamos ativar isso. Então eu quero fechar essa palavra ao seu coração.
Você é parte do milagre que você deseja viver. Você é parte, escreva isso, do milagre que você precisa viver. Deus vai fazer milagre em sua vida, mas se movimenta. Não fica sentado esperando cair do céu, porque não vai. Se tinha que ter milagre do vinho, alguém teve que buscar água. Se Jesus multiplicou o pão e peixe, alguém teve que trazer o peixe e o pão. Se Lázaro ressuscitou, alguém teve que tirar a pedra. Você precisa participar dos milagres. Você quer a bênção de Deus? Busque, seja fiel, se envolva na obra de Deus e faça com alegria. Tem espaço para todo mundo aí, o que não falta aqui é serviço. Gente que botou o luzinha piscando aí, enfeitaram esse negócio todo, foi quase 2 dias de serviço aí. Mas isso é para Deus, não é para o pastor. Tem irmãos ensaiando cantata 3 meses. Toda terça e sexta, sabe para quê? Para a glória de Deus. Não é para o pastor. É para anunciar que Jesus nasceu. E dia 25, nós vamos ter aqui um trabalho abençoador. Quero que você convide sua família, seus amigos. Não é para a igreja, é um trabalho evangelístico. Vai ser para a glória de Deus. Vamos anunciar o nascimento de Jesus. Então, irmão, vamos fechar, vamos orar. Você é parte do milagre que deseja viver. Faça a sua parte. Naamã teve que pular no rio 7 vezes. Eu não sei o que Deus está mandando você fazer, mas alguma coisa você tem que fazer. Você não pode ficar só murmurando, você não pode só ficar se queixando, você não pode só ficar esperando as coisas acontecerem. Faça a sua parte, clame a Deus e trabalhe, clame a Deus e busque, clame a Deus e se movimenta, clame a Deus e seja fiel, mas por amor a Ele, e não deixe que Mamon seja o seu Deus. Agora chega a época do consumo, as pessoas vão para as lojas desenfreadas, buscando alegria em compras, e a gente sabe que tudo isso passa. 1º de janeiro vai começar uma nova história, um novo tempo, novas dificuldades, novas bênçãos também, mas que Deus possa orientar o seu coração. Bom, vamos repetir comigo esse tema aí? Vamos lá? Você... De novo, você... Feche seus olhos. Pai, nós te agradecemos, porque a Tua palavra nos orienta a quebrar do nosso coração o orgulho, a nos movimentar, a ter humildade, a Deus, a ter um coração doador, a ter, ó Deus, um coração adorador. Nós te louvamos porque a nossa vida está em Tuas mãos e tudo que temos vem do Senhor. Agradecemos as portas abertas, agradecemos, ó Deus, as bênçãos recebidas, agradecemos a cura, o milagre, ó Deus, a salvação, agradecemos a alegria de estarmos na Tua igreja, na Tua casa buscando a Tua presença, que Teu Espírito renove as nossas forças, e que possamos sair daqui entendendo que queremos milagres, mas precisamos ser agentes dos milagres, precisamos estar envolvidos com o milagre, que o Senhor dê a cada um sabedoria, paz, alegria, entendimento, para que possam obedecer ao Senhor, e receber do Senhor, ó Deus, a Tua presença, a porção dobrada do Teu Espírito, o perdão, a graça e a misericórdia. Nos leve para nossas casas, nos dê um almoço abençoado, continue a falar ao nosso coração, e se há alguma coisa que precisamos acertar, oriente a nossa vida, a nossa mente, para que possamos obedecer a Sua lei. Tome em Tuas mãos a vida da Tua igreja, e logo mais à noite, no mais um momento de adoração, possamos estar aqui na Tua casa, buscando a Tua presença. É o que eu oro e te agradeço no nome de Jesus. E o povo de Deus diz, amém. Oração silenciosa, encerramos. Deus abençoe a todos. Um almoço em Cristo Jesus. Você que está em casa, pela internet, convido você a vir nos visitar, Rua Alfredo Becker, número 3, Gramacho, Duque de Caxias, próximo à estação de trem. 18h30, estamos de volta para mais um tempo de adoração ao nosso Deus. Deus abençoe a todos.